Fala, meu lindo! Meu lindo, minha linda! Welcome! Shalom! Gente, nós estamos em Israel. Aqui ao fundo você está vendo a Galileia. E aqui você está vendo o Dave. E a presença que você sente é do Galileu. Não é verdade? É ele, Jesus. Jesus que pregou na Galileia, que fez milagres extraordinários, que mudou a vida minha, que mudou a sua vida, que dividiu a história em antes e depois. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Se um dia algum ateu te incomodar, diga para ele: olha o calendário e veja o dia que é hoje. Ele vai dizer: por quê? Veja o dia. Aí ele vai dizer: olha, 15 de abril. De quê? De 2023. Depois de quem? Oh, ele dividiu o mundo, meu lindo, em antes e depois dele. Não venha dizer que ele não é real. Excuse me. Mas olha, deixa quieto, vamos. Sem polêmicas. O Pedro que habita em mim dá vaga pro João, que também mora perto. Há uma palavra de Deus sobre nós. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Entendeu? Ativa, faz por dó. Se inscreve. Porque às vezes eu peço, as pessoas falam assim: não vou. Não, irmão, faz por dó. Entra no telefone lá, vê, porque nós temos uma meta. E quando vir a meta, a gente vai dobrar a meta. Repara. Jesus precisa amadurecer. Curte o vídeo, comenta, manda pros irmãos, para quem você ama. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. E por falar nisso, vamos pro vídeo. Olha, vocês estão ficando bom nesse negócio de gravação. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35. 4:35 de Marcos diz o seguinte: e naquele dia, sendo já tarde, ele disse: passemos para o outro lado. Ai, irmão, tá difícil pra mim gravar essa série, sabe? Aqui. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. Vai ser bem complicado hoje. E despedindo a multidão, levaram-no consigo como estava no barco. Havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento. E as ondas batiam no barco de modo que se enchia. E ele estava na parte de trás do barco dormindo, sobre uma almofada. E eles o acordaram dizendo: mestre, você não se preocupa que a gente está prestes a morrer? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, mar. E o vento cessou, e houve uma calmaria. E ele disse: por que vocês são tão medrosos? Porque vocês ainda não têm fé o suficiente. Bom, ai, Jesus, o que a Bíblia está contando é uma história que você já conhece, já ouviu milhares de vezes, assim como eu também. Jesus está dormindo no barco e uma tempestade começa. Temos algumas coincidências, aconteceu aqui na Galileia, houve uma grande tempestade, mas tem uma coisa aqui. A Bíblia vai dizer que essa história, de maneira cronológica, ela acontece depois de os discípulos já terem tido muitas experiências com Jesus. Jesus já havia feito alguns milagres
cujo qual os discípulos já haviam visto. Os discípulos já haviam conhecido um Deus que tem palavra, que cumpre aquilo que promete. Ou seja, não era para restar mais dúvidas sobre a pessoa de Jesus, sabe? Não era para mais desconfiar de nada, até porque no começo ele já havia dito como deveria ser o final. Então eu quero que você compreenda que quando Jesus ele nos escolheu, ele desenhou até o final. Pronto. Só que entenda algo a mais. O final que ele desenhou é o nosso começo. Não pegou? Eu vou melhorar. Temos um tempo cronológico de vida curtinho. Uns vão viver 100, outros vão viver 80. Não vou. Uns irmãos ficou assim, não, são 82, pelo menos 5. Até as artrite não aguenta mais, até os... amém? Porque chega uma fase da vida da gente, irmão, que é só problema de doença, sangue de Jesus tem poder. Eu bati 30 agora, irmão, começou as tosse, começou a epicondilite, dor nas costas, torcicolo. Então eu não sei se eu duro até os 100 desse jeito. Esse ritmo que tá indo, se não trocar o óleo, vai dar problema. Mas brincadeiras à parte, a vida não se resume a essa breve estação. Ela é uma eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Só que aqui nesse período da vida, é óbvio que todos nós queremos viver de maneira excelente. Viver aquilo que Jesus tem para nós, viver os planos dele, construir a nossa família. Temos muitos filhos. E eu, tá bom. Casar, não é verdade? Todo mundo quer casar. Temos os irmãos que querem muito casar aqui. Tem gente que quer viajar o mundo todo. Senti mais alegria nessa parte, mas todos nós temos os nossos planos. Só que há alguns momentos da vida nós nos encontramos em circunstâncias que parece que tudo aquilo que essa vida poderia nos dar vai ser destruída por uma tempestade. E é nesse dia que a nossa fé é provada. Eu quero ser sincero com você. A fé sua, ela não é provada quando tudo está dando certo. A sua maturidade espiritual, ela não é comprovada quando a vida está redondinha. Quando tudo está saindo conforme planejado, quando o mar é tranquilo, quando o barco está arrumando em linha reta. Não, a vida da gente, ela é provada quando as circunstâncias acontecem. Quando as tempestades vêm. E eu vou te dizer, lindo, tempestade acontece todo dia. Para todo mundo, sempre tem uma tempestade. São os níveis. Uma tempestade maior, uma tempestade menor. Mas todos nós temos os nossos problemas. O problema é que a perspectiva da gente sobre tempestade sempre é individual. Então na nossa cabeça a nossa tempestade sempre é maior que a dos outros. Coitado da gente. Sempre tem alguém com BO bem pior do que o seu. Sempre. Eu sei porque eu ouço as histórias. Eu leio os directs. Eu vejo. E às vezes eu fico pensando, Jesus dos crentes, como pode conseguir? Porque tem coisa e confusão, irmão, que você olha e fala assim, nossa, foi ele que provocou. Convenhamos, tem tempestades que acontecem ao acaso, mas tempestade que a gente faz com a nossa mão, a gente faz para ver o pau torar. Irmão, vou ser sincero, você escolheu casar, você escolheu o piorzinho, ruim, bravo. O problema é seu, foi você que escolheu. Não foi Deus que falou assim, ó, querida, tome, pega esse anjo do céu aqui pra você, e que virou Lúcifer do nada. Não, irmão, você foi e escolheu. É você que escolhe o trabalho, é você que escolhe a profissão, é você que escolhe a empresa, é você que escolhe a faculdade, é você. Você entende? Grande parte das tempestades é a gente que provoca. Mas o que importa agora é o que nós fazemos no dia da tempestade, ou o que pensamos quando a tempestade acontece. E agora aqui é maravilhoso, porque veja, é um lago tranquilo, sem muitas expectativas de tempestade.
Eles entram e é a primeira tempestade que eles vão enfrentar agora. Jesus está no barco, dormindo. Ouviram essa parte? Jesus está no barco, dormindo. Pode falar com a boquinha linda que Jesus te deu. Jesus está no barco, dormindo. Tá vendo que vocês têm o mesmo problema que os discípulos? Porque o alvo não é o dormindo, é o estar no barco. Vocês enfatizaram mais o dormindo do que o estar no barco. Então, vamos começar a ajudar vocês. Jesus está no barco. Com a boquinha. Jesus está no barco, dormindo. Vamos de novo. Jesus está no barco. O que menos importa é o que ele está fazendo. Ele está. Obrigado. Vamos gravar isso no coraçãozinho. O que menos importa é o que ele está fazendo, porque ele está. Entende que nós vivemos uma vida inteira tentando descobrir o que ele está fazendo e esquecemos que ele está. Será que ele está me ouvindo? Ele está. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Está em todos os lugares, conhece, ouve, sabe tudo. As conversas que você não ouve, ele ouve. As orações que você pensa que ele não ouviu, ele ouviu. Jesus está no barco dormindo. Pronto. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos entram no barco com Jesus dormindo. Jesus tem um soninho pesado. Está dormindo. E eles estão no meio. Aqui. Quando de repente uma tempestade começa. E a Bíblia diz que a tempestade não é fraca. A tempestade é forte, o barco começa a encher. E Jesus não está. Vamos de novo. A Bíblia diz que o barco está enchendo d'água e Jesus está. Pronto, não importa o que ele está fazendo, gente. Pelo amor de Jesus. Ele está. Ele está. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes parece que ele não está respondendo, mas ele está. Às vezes parece que Jesus não está nos ouvindo, mas ele está. Parece que Jesus não está vendo o que nós estamos vivendo, mas ele está. Os olhos estão fechados, mas ele está. O descanso dele deveria ser a razão do nosso. A confiança dele deveria ser a razão da nossa. A Bíblia diz que Jesus está dormindo, o pau está torando por discípulos, o Pedro deve estar jogando água para fora do barco, o João deve estar tentando assim orar inquietinho. Jesus, acorda logo, acorda Jesus, acorda, porque o João era o mais de boa. Mas quando o Pedro deve ter visto o João tentando acordar, ele foi e Jesus falou assim: acorda, se eu trouxe nós para morrer aqui no meio do nada. Daí Jesus levantou. A cena deve ser maravilhosa, Jesus levantando, coçando os olhinhos, pau torando, tempestade, todo mundo olhando para ele assim: e aí, o senhor vai fazer alguma coisa? Nós estamos aqui, o barco está cheio. E aí Jesus olha para ele e diz: vento, te acalma, vento. E aí o vento acalmou. E os discípulos ainda não estão calmos não, irmão. Os discípulos estão tudo assim, ó. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês ainda não aprenderam nada. Vocês ainda não entenderam nada. Vamos dar um replay. O texto começa Jesus dizendo: passemos para o outro lado. O que isso significa, Dave? Simples. Jesus já disse o final da história. Passemos para o outro lado. O final da história estava escrita no início dela. Passemos para o outro lado. Quer dizer então que ia chegar no outro lado? Sim ou não? Ia. Porque Jesus já havia dito o final no começo.
E a gente esquece disso. Tudo que nós vivemos, Jesus já disse o final no começo. Nossa vida, Jesus já disse o final no começo. Os planos dele, Jesus já disse o final no começo. A nossa vitória, Jesus já disse sobre ela no começo. Então, qual é o nosso problema? Um só, a tempestade. Quando olhamos mais para a tempestade do que para Jesus, a tempestade sempre vai ficar maior do que ele. Eu me lembro de uma história de quando eu era mais garoto, ouvi e marcou minha vida há muito tempo. Passou um avião no céu e o menininho olhou e disse: papai, o que é aquilo? E ele disse: aquilo é um avião, filho. E o menininho disse: um avião? O que é isso? Ele falou: o avião é um lugar cheio de passageiros que voa pelo céu, que leva de um lugar para o outro. E o menininho falou: não, papai, mas não pode ter ninguém lá dentro, porque é muito pequenininho. E ele fez assim para o pai dele: ó, cabe na palma da minha mão. E o pai dele pensou que talvez não seria o momento mais adequado para responder e esperou a hora certa. Daí um dia, eles foram no aeroporto. E quando chegaram no aeroporto, o menininho ficou bem próximo de um avião. Ele olhou para o papai e disse: papai, o que é isso? E o pai dele disse: isso é um avião. E a pergunta do garotinho foi: mas por que agora ele é tão grande? E a resposta do pai foi: porque agora você está perto. Quanto mais perto, maior. Quanto mais atenção nós damos, maior. O nosso problema é porque damos tanta atenção às tempestades que, mesmo sabendo que ela vai acabar, que vamos chegar no outro lado, que vamos vencer no nome de Jesus, porque nossos olhos estão tão focados nelas, as tempestades sempre parecem maiores do que verdadeiramente são. Agora, se mudarmos o nosso foco e ao invés de olhar para a tempestade, olharmos mais para Jesus, Ele será muito maior do que qualquer tempestade na nossa vida. Se eu puder viver isso, se eu pudesse viver isso, com essa compreensão, os discípulos iam desesperar e eu queria poder estar lá para dizer: gente, relaxa, o homem está no barco, vocês acham que ele vai morrer com nós juntos? Porque qual que é a parada, irmão? Se morre um, morre tudo. Eu ia ficar perto de Jesus, só isso, irmão. Deixa o Pedro tirar a água do bote, entendeu? Deixa cada um com seus B.O. Eu ia colar em Jesus e Jesus, vou dormir com você também aqui, vou deitar um pouquinho. Porque na verdade o que Jesus mais deseja de nós é que a nossa confiança seja tamanha que no meio da tempestade a gente consiga descansar. O que Jesus mais deseja de nós é que no meio de qualquer tempestade a gente consiga descansar, porque só vive o resultado da confiança quem descansa nele. Por isso que a palavra fala: descansa no Senhor, deleita-te no Senhor. O que a Bíblia está dizendo é: se nós descansarmos nele, a tempestade vai embora sozinha. A tempestade só fica quando a nossa atenção está nela. Sabe, é como um apelido que só pega quando você não gosta. Se os teus olhares estiverem para Jesus, a tempestade chega e vai embora. Quando Jesus levanta, acorda e ele resolve o problema num sopro, uma fala. Mas o problema que Jesus precisava resolver não era mais a tempestade, eram os discípulos. Ele não diz tempestade irritante ou tempestade perigosa. Não, ele diz: aquieta-te, vento. E chama a atenção dos discípulos. Ele não chama a atenção da tempestade e aquieta os discípulos. Ele faz o contrário. A gente demora muito para entender a Bíblia. Jesus não está brigando com a tempestade e acalmando os discípulos. Ele está acalmando a tempestade e brigando com os discípulos. Gente, fica calmo. Deixa eu olhar nos teus olhos, bebê. Fica calmo.
Não importa o tamanho da tempestade, não importa se o vento é forte, não importa se as ondas são altas demais, se Ele está junto com você, te acalma, descansa, porque nenhuma tempestade submergirá você se você estiver com Ele. Um amém de 2 irmãos já vale, mas eu vou acreditar que você está entendendo. Se Ele estiver com você, nenhum vento, nenhum mal, nenhuma tempestade, nem flecha que voe de dia, nem na escuridão vai atingir você. Bom, os discípulos levaram uma mijadinha de boa. Jesus provavelmente deve ter voltado a mimir. E eles ficaram pensando: nossa, por que nós fomos acordar ele? Nós estava quase chegando. Meus filhos, quando eu brigo com um, o outro diz: mijadinha, levou, hein? Porque eu também ensinei eles. Mas quando a tempestade passou, Jesus deu aquela nos jovens ali. Deve ter voltado a dormir. E eles ficaram: gente, João deve ter olhado para Pedro e falado assim: Pedro, eu te falei, não era para chamar ele. Ele sempre acorda assim, ele não acorda muito de boa não, gente. E o resumo da história é que eles chegaram no outro lado. E eu vou acelerar a história. Eles chegaram no outro lado. Pedro se tornou pescador de almas. Jesus se tornou o nosso Salvador. Morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. E hoje nós estamos aqui porque nenhuma tempestade pode pará-lo. Nenhum vento, nenhum perigo, nada. O que nós só precisamos é aprender a confiar. Se existe algo que nós, como seres humanos, precisamos aprender de maneira rápida e urgente, é que se Jesus estiver junto conosco, nada precisaremos temer. Ele é a razão da nossa confiança. Ele é a rocha inabalável. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Jesus, nossa esperança está em Ti, Pai. Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação, Pai. Mas precisamos entender que se o Senhor está conosco, não há o que temer, Jesus. Nenhum vento, nenhum mar, nenhuma tempestade, nada irá nos submergir, Jesus. Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Portanto, Jesus, nada poderá nos afastar do Teu amor. Nada poderá impedir que os Teus planos aconteçam na nossa vida. Em Teu nome nós oramos, Jesus, confiando e descansando em Ti. Em nome de Jesus.